Olá, olá, boa noite, sejam muito bem-vindos. Mais uma live. Estamos aí na maratona de lives. Quem está acompanhando, super bacana. É isso aí. Quem pode virar o jogo quando tudo parece perdido? São lives aí para ajudar o máximo de pessoas a superar essa crise, esse momento difícil, né? E hoje nós temos a presença aí de uma autoridade na área de medicina, Dr. Rogério, Dr. Rogério Lima Guimarães, e realmente ele vai estar contando para nós aí mais novidades para quem já está acompanhando, né? É um desafio do como será o mundo após o fim do isolamento, um tema bem interessante porque tem muita gente preocupada aí o que vai acontecer após o Covid-19. Então, bem legal. Vamos lá, vamos tentar conectar ele rápido aqui para a gente já começar. Só um minutinho. Já aproveitando, agradecendo aí todo mundo, a audiência que realmente tem sido bem legal. Agradecer a participação aí de todo mundo. Vamos lá aqui. O Instagram. Aí, pronto. Demorou um tempo. Agradecer a presença de toda a audiência, gente do Brasil inteiro. Tem também uma galera aí que está fora do Brasil. Obrigado pelo carinho, por estarem curtindo as mensagens. E fica sempre muito bem-vindo todo tipo de sugestão, quando vocês tiverem dúvidas. Então, participem. Quem tiver ligado aí, já gira a setinha para realmente a gente ter aí o máximo de pessoas participando. Chama para nós aqui. É muito importante a presença de vocês, porque aí o Instagram ele distribui para mais pessoas e aí a audiência aumenta e a gente vai tendo aí uma repercussão melhor. O Instagram está demorando um tempinho aqui para... Vamos ver se o Dr. Rogério aguardando. Ok, tá, o convite está feito lá. Vamos ver se ele conecta com a gente. E é isso aí, pessoal. Vou aproveitando aqui esse prazo para realmente fazendo aí o agradecimento, a presença de todo mundo. Doutor Rogério, espera aí que eu não estou conseguindo conectar com ele. De vez em quando o Instagram tem esses problemas, a plataforma é uma plataforma gratuita, quem acompanha aí as lives, é 1 hora de live, então tem que aproveitar ao máximo aí esse período com o Dr. Rogério. A presença realmente de uma autoridade dessa, a gente não pode perder a oportunidade, né? Opa, E aí, conseguimos Anderson, finalmente. boa Tudo noite, bem, doutor? tudo bem? Doutor Rogério Lima Como é que estão Guimarães, as a gente coisas? conhece realmente uma autoridade na área de medicina, realmente, e além disso, um empresário, né? Também fundador da clínica Rede Consultar. É com muita honra que a gente Isso, tem aí a sua presença participando com a gente aqui. Muito mais uma obrigado. A vez aqui. agenda dele é super Obrigado a você pelo apertada, galera. convite. Então, realmente foi um momento aqui único. Vamos aproveitar ao máximo. A agenda é sua, doutor Rogério. Fica à vontade. Fala para Obrigado, nós o que Anderson. você trouxe de novidades hoje, para a live de hoje. Vamos lá. Obrigado, Anderson. Muito obrigado, Anderson, pela oportunidade, mais uma vez estar aqui com você, né? Discutindo, conversando aí e falando um pouquinho da minha experiência. E tem muita gente perguntando sobre. Nós vamos dividir hoje o assunto em duas partes. A primeira é falar um pouquinho sobre os testes. Está tendo muita dúvida, né? Tem muita gente me perguntando, me ligando. Existe um teste aqui, o outro laboratório oferece outro teste. O que é isso, né? Por que existem testes diferentes? E para a população que não está na área de saúde, é um pouquinho complicado, porque são testes de nomes diferentes, né? Nomes complicados às vezes, com siglas. Então eu vou tentar trazer aqui para vocês a forma mais fácil de entender e a oportunidade de fazer o teste. Porque esses testes você tem que ter o momento certo, a hora certa de fazer, né? E depois desse momento aí dos testes, a gente vai falar um pouquinho da mudança, de tudo
que a gente tem que fazer para melhorar a partir daí e dessa nossa experiência com essa pandemia, né? Eu vou abrir aqui então falando um pouquinho dos testes, né? Para entender os testes, a gente tem que entender os momentos, uma linha do tempo, né? Então vamos lá. Eu vou estar falando aqui para pessoas que não entendem, pessoas leigas no assunto, então eu vou tentar ser o mais didático possível, né? Nós vamos imaginar aí uma linha do tempo, tá? Vamos imaginar uma linha do tempo. Dia zero e daí para frente, dias. Você é contaminado pelo vírus. O vírus entra pelo seu nariz, né? Você colocou ali a mão no nariz, respirou, gotículas. O vírus entrou. Ok. Você vai ter um tempo que esse vírus vai usar para entrar em você, vai infectar você, e o vírus, ele é um ser, entre aspas, vamos dizer assim, incompleto. Ele vai precisar invadir a sua célula, né? E dentro da sua célula existe uma máquina lá de reprodução, que é comum. Ele vai usar esse maquinário, né? Um invasorzinho ali vai usar esse maquinário para se reproduzir. Isso acontece ali naqueles primeiros dias, né? Que ele invadiu. Então ele invade, busca a sua célula, ele tem aí um tropismo aí por uma célula tal, ele vai lá pela célula, busca e começa a se reproduzir. Aí você vai ter um pico, uma carga viral aumentando, ele está se reproduzindo. Nesse momento, é como se acontecesse um distúrbio na cidade, né? A polícia não tem como saber que o rapaz vai entrar na casa assaltar. A polícia é acionada na hora que acontece o problema. Então não tem como o corpo lançar anticorpos ali, defesa, para não deixar o vírus entrar. Ele entra, né? Porta aberta. Ele invadiu, e aí você vai ter esse pico ali, ó. Vírus, 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 vírus. E aí você vai fazer um teste, né? Que é um teste que vai identificar esse vírus. Que a gente conhece como um teste que você coloca como se fosse, é um swab que chama, um cotonete gigante. Você vai lá no nariz, na boca, busca lá na mucosa, lá no fundo do nariz. O que você busca? O vírus, né? A gente fala de RNA viral, mas você busca o vírus. Então, esse teste, que está todo mundo em dúvida, qual teste fazer? Nesse primeiro momento, que eu gostaria de explicar, é justamente isso. Nesse momento, vírus, vírus, vírus invadindo, né? Você precisa identificar quem é o ladrão, né? Eu preciso saber. Então eu vou lá e vírus. A partir de uma semana, ali 10 dias, o seu corpo começa a produzir anticorpos, que é a polícia chegando, tá entendendo? A polícia chegando, e aí ele vai destruindo o vírus, né? Então essa carga viral ela vai caindo, né? E eu vou tendo cada vez mais polícia na rua, os anticorpos. Aí depois desses 7, 10 dias, se eu realizar esse teste, provavelmente eu já não acho vírus. Aí eu mudo de teste, que é o teste que eles estão chamando de teste rápido, IgM e IgG, né? Que são siglas que não são difíceis de entender. Você pega seu exame lá, eu tenho IgM positivo. IgM é a primeira célula que foi lá e te defendeu, ok? Sim. Ela chegou lá, te defendeu, e aí você vai ter IgM positivo. Quase que paralelo, dias depois, seu corpo vai produzindo uma outra célula, que a gente chama de IgG, que é como se fosse uma memória. É como se fosse aquele banco da polícia, que a polícia não precisa ver o ladrão mais. A polícia já tem a digital dele lá no banco. Então, a próxima vez que esse vírus for entrar em você, basta a digital dele lá, opa, ali, ó. Ali, ela lá. Aí você já tem uma linha de defesa. Então, não adianta muito eu realizar esses testes de IgM e IgG logo no início da infecção, porque eu não vou achar anticorpo, eu não vou achar a polícia lá que combateu. E não adianta eu fazer o teste viral lá na frente, porque meu corpo já combateu o vírus. Então, a dúvida que está todo mundo tendo é simples de entender. No primeiro momento, eu realizo o teste PCR viral, né? O RT-PCR viral. No segundo momento, eu vou realizar o IgM-IgG. Esse IgM-IgG, ele não é, gente, para vocês entenderem, do
Covid. Eu vou ter que pedir, quando eu peço IgM, IgG para o Covid. Porque eu posso pedir IgM, IgG para qualquer doença. Então, se eu pedir para você, por exemplo, muitos já tiveram catapora na infância, né? Varicela, catapora. Eu posso pedir IgM, IgG. Rubéola, eu posso pedir IgM, IgG. Eu posso pedir toxoplasmose, citomegalovírus. Qualquer doenças dessa, eu posso pedir IgM, IgG. Se IgM vier negativo, né? Que é aquela primeira célula que te combateu, e o IgG vier positivo, eu tenho memória. Então, eu tive catapora na infância, vou pedir IgM, IgG, vai vir negativo, e IgG positivo, tem memória. Sim. Então, gente, qual é a importância de eu falar isso e abrir falando isso? Porque se a gente consegue realizar testagem na população, aí nós já vamos entrar, né, nesse assunto, eu preciso testar a população. Eu preciso saber. Eu vou lá e faço swab nasal. Essa pessoa que fez o swab nasal, eu fui lá e identifiquei, está positivo? Então ela tem o vírus. Quanto tempo? Não sei. Ela pode ter o vírus 7 dias, 10 dias. Já tem pessoas fazendo estudos de 21 dias com vírus. Essa pessoa transmite, ela está transmitindo o vírus. Então, essa é a pessoa que eu tenho que isolar e deixar em quê? Quarentena lá. Eu falo, ó, você tem o vírus. Você está transmitindo. Eu faço o segundo momento. Eu faço, por exemplo, o IgM IgG. A pessoa tem lá um IgM negativo e IgG positivo. Então, ela já se curou, já está no momento de memória. E aí, há um certo... Ainda não se sabe se essa imunidade IgG do Covid, ela vai ser por um tempo, né? Ou se ela vai ser para sempre. Então a gente não sabe ainda, estão estudando isso, mas acredita-se que você não teria uma segunda reinfecção. Mas tem pessoas estudando para ver, porque existem doenças que você tem que vacinar a cada 10 anos, ou doenças que você vacina uma vez só e você tem uma imunidade duradoura. Isso não sabe. Nós estamos trabalhando com uma doença nova. Existe entendeu? A mutação, né, do vírus. Ainda existe esse problema. Forma, né? Porque o vírus, ele pode haver mutações, ele tem rearranjos para se proteger, né? Porque o que acontece? O vírus ele vai lá, invade a sua célula, usa o maquinário da sua célula para se reproduzir, né? Sim. E aí, muitas vezes, ele consegue fazer mudanças na conformação dele para se defender de você tentando se proteger. Então, pode acontecer. Então, o vírus, por exemplo, da vacina da gripe, é um deles. Por isso que tem vacinação da gripe todo ano. Que você pega o vírus do ano anterior, né? Qual o vírus que rodou o ano anterior? Esse. Então, o mais recente é esse. Aí você faz a vacina e vacina a população no ano seguinte. E vai vacinando a população ano a ano. Agora, você pega a vacina da poliomielite, né? O Zé Gotinha lá. Não, você vacinou na infância, você tem uma imunidade duradoura. Entendeu? Então, é importante testar. É importante realizar os testes, sim. É importante ir lá no laboratório e realizar, porque você, jovem, sadio, você pode estar positivo para o vírus. Você pode estar com vírus em você e transmitindo assintomático. Então, se você tiver oportunidade, desde março, alguns convênios já cobrem esse teste, né? Principalmente convênios maiores de autogestão. E se não cobrir, se você tiver condições, é importante. Você pode fazer o teste IgM-IgG, deu positivo, deu reagente, você teve contato com o vírus, né? Agora, se ele der negativo, aí é um problema. Porque você pode estar fora da janela, né? Ainda não teve os anticorpos suficientes, ou realmente não se contaminou. E os países estão começando a fazer essa testagem para identificar quem está com vírus, quem se curou recentemente, né? Ainda está naquele processo IgM positivo e IgG positivo. E estão testando os IgGs, que são memória positivo,
IgM negativo e estão acompanhando esses pacientes para ver se eles vão ter aquele teste de novo positivo, ou seja, se eles estão positivando, ou se eles podem ter o vírus, passar o vírus, que é uma coisa, é importante também o pessoal que está aí entrando, é você entender se eu sou colonizado, ou seja, eu tenho presença, né? Por isso que você lava as mãos todos os dias antes de almoçar, né? Você tem vírus, bactérias na mão. Uhum. Mas colonizar não significa infectar, é diferente. Então, o estudo está em cima disso. Eu posso ser um IgG positivo, ter memória, né? Tá tudo ótimo comigo, mas eu atendo eu contamino, não infecto. Eu não estou infectado, não está fazendo mal para mim, Uhum. mas eu estou contaminado pelo vírus. Aí eu encosto no outro paciente, passo para o outro paciente. Então, o grande problema que a gente briga nos hospitais é justamente essa questão, né? Você examina 10 pacientes na enfermaria lá, quando você assusta, o 10º está com a doença do primeiro, porque você foi transmitindo sem higienizar as mãos. E Isso. você, quando chega em casa, não está infectado, você só está colonizado, você está contaminado por aquela bactéria. Esses termos, as pessoas têm que entender, porque às vezes ela fala assim, não, eu estou com minha máscara, eu estou com minhas luvas, eu não vou infectar pelo Covid. Mas ela esquece que essa luva está contaminada. Ela vai encostando nos outros lugares e ela realmente não vai pegar, né? E aí ela começa a passar para as outras pessoas. Então essas O outro está transmissões, transportando o vírus, né? Então, isso mesmo. é um desafio aí. Bom, mas para a galera que está chegando agora, só para deixar, eu travei as perguntas neste momento para a gente poder né, dedicar a apresentação, Uhum, entender e vamos deixar um espaço aí de uns 10 minutos no final com certeza, a gente responde. poder esclarecer e responder ao máximo de perguntas, né? Mas muito bom, doutor Rogério, obrigado. Esclarecendo aqui para a audiência, realmente a questão dos testes se faz muito importante porque a gente consegue, primeiro, instruir e mapear, obviamente, como que está o índice da população, né, da comunidade em cada micro-região do país, como é que está a evolução, se realmente as ações estão tendo efeito positivo ou se não está surtindo efeito nenhum. Então, enfim, as medidas que o próprio governo local vai tomando é baseado nesses números, né, doutor Rogério? E, além E, disso, e, claro, a questão de instruir, mesmo para aqueles que, de fato, estão usando a máscara, estão realmente tendo a disciplina de... Né, é importante entender os detalhes, porque muitos, por falta de compreensão, não entendem o porquê que tem que usar a máscara. Porque, não, eu não tem ninguém perto de mim, não vou usar máscara. Essa é uma pergunta muito clássica, viu, doutor Rogério? Nos explica então com mais profundidade. Aquela pessoa que está longe de todo mundo, ela pode tirar a máscara quando está andando na rua? Como que é isso? A máscara. o, o, na máscara, o que acontece? Tem estudos que falam o seguinte: se você sozinho está com a máscara, você tem um grau de proteção. Se a outra pessoa que vem de encontro a você está sem a máscara, você diminui a sua proteção. Se as duas pessoas se cruzam com máscara, a proteção ela realmente fica muito maior. E o problema é que já está comprovado que você leva as mãos inúmeras vezes no rosto durante o dia. Eu até, no início lá da pandemia, eu até falei o seguinte: eduque, né? Se eduque a fazer tudo com a mão contralateral que você usa. Então, se você é destro, faça tudo que você tem que fazer, toque tudo que você tem que fazer com a mão esquerda. Se você é canhoto, toque tudo que você tem que tocar, tudo que você tem que fazer com a mão direita. Porque aí você contamina essa mão e a outra você leva ao rosto. Porque a gente tende a fazer isso. Então, o que acontece? Nós estamos num momento agora que se discute a flexibilização. Algumas pessoas já estão saindo para as ruas, né? Usando os transportes públicos com maior quantidade. Você vê um movimento de carro maior nas ruas já. E aí, as pessoas têm que aprender o seguinte, gente. O isolamento
ele não é assim errado, tá? Ele é um isolamento correto, desde que feito de forma certa. Como é que vai funcionar? Eu pego, tenho lá, estou em casa, tomo meus cuidados. Quando eu saio de máscara. Se eu vou ao supermercado, eu vou de máscara. Eu vou ali comprar alguma coisa na padaria, eu vou de máscara. A própria padaria, ela limita o número de pessoas dentro dela. Então eu não preciso, né, nesse momento, ficar 24 horas, a não ser que eu seja, lógico, a gente já discutiu sobre isso na outra live. Eu não estou falando daquela pessoa, população de risco, né? Não estou falando do idoso, não estou falando do hipertenso, não estou falando do diabético, não estou falando do tabagista, do obeso, da pessoa inflamada. Estou falando de quem é mais saudável, né, teoricamente. A responsabilidade é a seguinte: eu preciso sair, então eu vou sair. Mas que eu saia com a seguinte consciência: eu posso estar assintomático, posso transmitir o vírus sem ter sintoma nenhum, e aí eu vou cruzar com um idoso na rua, e ao contaminar esse idoso vai para casa, vai adoecer, vai para o hospital e vai dar problema no CTI, vai se complicar. Então, essa pergunta que você me fez, eu estou assintomático, eu não estou sentindo nada, eu preciso usar máscara? Sim, porque nada garante que você assintomático, você não está com o vírus. Esse é um vírus que a gente fala de um espectro de sintomas enormes, enormes. Já se sabe que esse vírus, ele dá alterações cutâneas, ele dá dermatites, que já se levantou um atlas, o atlas que a gente viu tem 90 e tantas páginas de dermatites que esse vírus pode dar. Esse vírus, ele pode dar uma dor de cabeça, uma dor de garganta, uma dor de ouvido, uma tosse seca, um mal-estar ou nada. Então hoje existe uma questão seguinte: todo mundo que sai do seu normal, chega no hospital e tem qualquer sintoma respiratório, qualquer um, ele é um potencial portador do vírus até que se prove o contrário. Então, por isso que os hospitais fizeram áreas e alas completamente isoladas, né, para tratar esses pacientes. Então, você chega na triagem, essa triagem acontece num outro local, e as perguntas são bem direcionadas. A não ser que você chegue lá com uma dor abdominal, bem característica de um apendicite, aí você vai para o cirurgião, qualquer outro sintoma que indique, né, as enfermeiras têm um checklist para fazer, você vai para a área de isolamento. E aí cabe ao médico te avaliar e provar, tem ou não tem, é provável ou não, notifica e manda para casa. E nós temos autorização, inclusive, se o caso for suspeito realmente, já está autorizado eu dar um atestado para a pessoa e para o acompanhante, ou para as pessoas que moram na casa. Porque isso é muito sério. Né? Então a gente tem que criar algumas pessoas até perguntaram qual a importância da testagem, né? Eu vi uma pergunta aí, eu tenho que testar? É importante testar, porque nós moramos num país que, infelizmente, essa subnotificação das doenças, ela acontece não é com o Covid, ela acontece com todas as doenças. Então imagina aquela pessoa que mora no interior, que começou a espirrar ontem, tomou um chazinho quente, ficou na cama, 2 dias espirrando, com mal-estar, dor no corpo, uma febre, no terceiro dia melhorou e voltou para os seus afazeres. Jamais ela vai testar. E a gente mora num país de dimensões continentais, né? A gente tem cidades que são afastadas das outras 300, 400, 500 quilômetros, sem nada no meio, né? Florestas no meio. Então, esses casos, né, que estão notificados, eles são subnotificados, a gente sabe disso. Né? E a população precisa entender o seguinte: se a gente fizer um entendimento, quantas pessoas estão realmente doentes naquele primeiro estágio, quem esteve doente recente, quem está naquele final, que dá para medir, né? Aquele final ali, quem já tem memória, quem já está com IgM negativo, a gente consegue entender e projetar um cenário de que
opa, peraí, eu já tive tantas pessoas que estão doentes, então potencialmente quem vai complicar? Aqui, ó, tá todo mundo se curando, aqui já tem o IgG positivo. Até para liberar um pouco a quarentena, até para soltar um pouco a corda, né? Porque qual que é o medo de se soltar a corda? Porque se fez aquele famoso achatamento da curva. O que que é o achatamento da curva? Tem muita gente que não entende isso. Eu preciso que a população, entre aspas, adquira o vírus, crie uma imunidade e daí para frente até que se tenha vacina. Mas o problema é que se todo mundo pegar de uma vez, vai dar um pico, várias pessoas vão complicar de uma vez, e aí a gente entra numa outra questão, que é um outro ponto que eu gostaria de discutir hoje aqui, que é a questão do serviço de saúde, né? Porque hoje a gente está falando dessa testagem, mas eu acho que isso só veio para mostrar uma realidade histórica, sabe, Anderson? A gente tem uma realidade histórica. A gente tem um sistema de saúde, o SUS, né? Que está fazendo aí praticamente seus 30 anos de existência. Antigamente aí tinha outros sistemas, mas o SUS é o mais conhecido, está fazendo 30 anos. E se você ler sobre o SUS, se cada um que estiver aqui hoje pegar na internet, ler sobre o SUS, vai ver que é, no papel, um dos sistemas mais perfeitos do mundo em sistema de saúde. O problema não é o SUS, nunca foi o SUS. O problema é que quem está gerindo o SUS lá em cima, né? Não estou falando no chão da fábrica, estou falando aqui em cima. Era um ponto ótimo para desvios de verbas, superfaturamentos. Então, eu acho que essa questão do coronavírus, do Covid, ele só veio para mostrar com maior força, né, com maior intensidade, um problema que já é histórico. Sim. Então, a gente vai ter que começar a partir de agora, porque foi uma novidade aqui em março, fevereiro foi uma novidade, em março uma novidade, em abril todo mundo já começou a sentir a pressão, então está todo mundo como uma mola comprimida. E aí o que vai ser em maio, junho, julho, essas pessoas, essa mola comprimida? Está todo mundo em pânico, a gente discutiu isso na outra live. Sim, E sim. cada dia mais, as pessoas com mais pânico do Covid. Mas aí eu paro e faço uma reflexão aqui com todo mundo que está aqui hoje. Vamos pensar na história, né? Na história. Quantos surtos, quantos problemas de saúde a gente enfrentou? Se a gente for ver, é uma questão até bíblica lá da era medieval, você tinha doenças, né? Como a hanseníase, a lepra, né? Que era uma lei, uma regra, que as pessoas tinham que andar com sinos, porque elas tinham que ser vistas e comunicadas pelo sino que ela era uma portadora de uma doença contagiosa. Ela era E obrigada a todos que ela tinha doença. contagiosa. E você veio com doenças que a população foi criando barreiras aí desde essa época. Então isso é normal, gente. Isso aí, esse pânico sempre aconteceu, né? Até hoje você fala em hanseníase, né? Que o nome que todo mundo conhece, lepra, mas não é um nome que a gente usa mais, né? Mas só para a população entender, é uma doença que causa opa, peraí. Quando você fala de HIV, né? Opa, peraí. É quase um estigma, né? Você tem ali aquela pessoa ali tem HIV, você aponta, nossa senhora, sai de perto, aquela pessoa tem isso, aquela pessoa tem aquilo. Isso acontece até com câncer, né? Como se fosse câncer fosse contagioso, né? Ó, que a pessoa ali tem um câncer, chega perto não. Existem pessoas que acreditam nisso. E o grande problema do que está acontecendo hoje com o Covid, o que vai ser depois? Porque todo mundo sabe o que está acontecendo em relação a imprensa, ela está massificando, ela está batendo em cima. E para quem entende do que está acontecendo, sabe filtrar isso, sabe entender que o isolamento é importante. Em algum momento esse isolamento, nós vamos testar a população, vamos entender melhor, vamos liberando algumas coisas, aí vão se soltando. Porque vai acontecer o quê?
E isso não sou eu que estou falando. Se você conversar com todos os profissionais, já está se vendo isso, né? Vai acontecer, eu vou estar lá dentro do ônibus, eu tenho rinite alérgica, pronto, eu tenho rinite alérgica, coço meu nariz. Aí eu estou lá dentro do ônibus, começo a espirrar e coçar o nariz, uma coriza, eu vou ser expulso do ônibus, porque eu sou um portador do Covid, porque sabe que se espirrar, tossir, passa o coisa. Então, assim, a gente vai ter que começar a criar a partir de hoje um entendimento de que a doença existe, a doença ela pode ser fatal. Graças a Deus, para 95, 96% da população não vai ser para um mínimo de pessoas. E aí eu pergunto, uma reflexão. A gente está tendo problemas na região norte, na região nordeste, e a imprensa está colocando como falta de leitos, falta de UTI, falta de aparelho. Não é isso que a gente está vendo o tempo todo? Sim. Aí eu pergunto, isso não é histórico? Isso sempre não foi assim? Quantas vezes a gente já assistiu pequenas reportagens, pequenas chamadas de uma mulher tendo um parto na calçada, na porta do hospital, porque não tinha vaga? Mulher parindo ali, tendo filho na porta do hospital. Quantas vezes a gente não recebe telefonema no hospital pedindo pelo amor de Deus? Isso não foi agora, não. Estou falando de 10 anos atrás. Né? Um outro colega pedindo, por favor, me arruma uma vaga, que eu estou com um paciente aqui grave. Eu falo, meu amigo, aqui também não tem vaga. Liga para o outro hospital, ele liga para o outro não tem vaga. Vai triangulando telefonema até que o paciente morre. Então, será que isso não é histórico? Será que não chegou a hora da gente parar um pouco? O Covid existe, o Covid é problema, ele veio para ficar, ele não vai tirar férias semana que vem, né? O vírus não vai botar a mala nas costas e vai sair passeando. Mas será que a gente não chegou a hora de mudar a mentalidade um pouco? Todos nós, é isso aí, eu faço uma reflexão assim, para todos. E cobrar mais. Porque onde estava? Eu pergunto, né? Quando a gente conversou, eu falei, eu não vou ficar falando muito de Covid, não. Eu quero perguntar o seguinte: onde estavam todos, há 10 anos atrás, quando morria gente por falta de vaga na UTI, por problema de coração? Onde estavam todos os artistas que não fizeram live, música, para arrecadar dinheiro para a Santa Casa que estava fechando as portas e deixando de atender? Onde estavam todos, a imprensa, onde estava toda a imprensa que não pegou aquela mulher que teve o filho na porta da maternidade e não ficou falando maçantemente todos os dias que faltava equipamento, faltava leito, faltava hospital? Onde que estava esse pessoal? Então a gente tem que criar o seguinte: nós vamos ficar falando de Covid até quando? Será que não chegou a hora, a reflexão que eu faço, será que não chegou o momento da gente parar um pouco e refletir o seguinte: o que vai ser amanhã? O que eu posso fazer para melhorar amanhã? O que o serviço de saúde público... Porque existe realmente duas realidades, né? O serviço privado, ele veio se equipando, né? Ele veio tecnologia, dinheiro. Porque o serviço privado, você tem muitas vezes um dono, um gestor, e você tem que dar satisfação a esse gestor. Né? Se você desvia uma luva, o gestor quer saber onde foi parar aquela luva. Sim. E você tem que dar satisfação. Cadê a luva? Cadê a máscara? Cadê isso? Cadê aquilo? Será que não chegou a hora também da gente fazer isso no serviço público? Será que não chegou a hora da população parar um pouco de falar que o governo X, o governo Y é isso, o governo X é aquilo, o governo Y é aquilo? Parar de falar mal de quem está no poder, porque o Brasil, ele ficou polarizado, né? Ou você tem quem gosta da situação e quem não gosta da situação, que é a oposição. Daqui a pouco vai trocar, que é da democracia. Aí esse aqui vai começar a falar mal e esse aqui vai começar a falar bem. E aí? Aí amanhã tem uma nova pandemia, ninguém vai lembrar. Peraí, vamos criar memória. O brasileiro, eu faço uma crítica aqui a todo mundo.
O brasileiro precisa criar memória. Nós temos um serviço público de saúde que é muito bom. Nós temos profissionais dedicados, e quando eu falo profissionais dedicados, eu não estou falando de médicos. Eu estou falando do porteiro do centro de saúde, a pessoa que está lá dentro da farmácia, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o técnico de enfermagem. A gente tem um profissional que ninguém lembra dele, que é assistente social. Assistente social que visita casas, que vai lá onde está o problema, entra dentro da casa da pessoa, visita aquela pessoa, entende o problema. Então a gente tem um serviço que lá no chão da fábrica funciona. É. Funciona bem. Sim. É impressionante como é que funciona. Eu tenho colegas médicos que abraçaram a parte pública, o serviço público, trabalham em postos de saúde, trabalham em hospitais públicos, que dão sangue. Eu tenho colegas que muitas vezes levaram do seu bolso equipamentos para suprir a necessidade. Isso há 5 anos atrás, onde nem se conhecia esse tal desse vírus. E agora parece que a população enxergou o negócio como se o problema fosse o Covid. E não é o Covid o problema. O Covid, ele foi a famosa gota d'água. Esse copo, Anderson, está enchendo há muito tempo, Anderson. Esse copo, para transbordar, faltava pouco. Você falar comigo que lá na Amazônia o serviço de saúde era de primeira linha e que o Covid veio para atrapalhar, que o serviço público lá em São Paulo era maravilhoso, tinha vagas sobrando, e o Covid veio e lotou os hospitais? Mentira. O Covid foi o quê? A gota d'água. Só expôs a ferida. Né? A gente só expôs a ferida. Então o que a gente vai ter que fazer agora, a partir de agora? Refletir. O que eu quero para depois do Covid? Eu estou enfrentando o Covid, todos nós estamos, né? Empresas fechadas, desenvolvendo novas formas de agir, né? A internet virou uma ferramenta que não tem volta mais, né? A gente está aqui conversando, né? Através do celular, do computador. Quantas pessoas estão hoje que não conheciam, né? Quantas empresas não trabalhavam com teleentrega, com entrega através os motoboys estão aí rodando a cidade entregando material que não fazia isso antes, né? Só porta aberta. Então, sim, veio para revolucionar, veio para mudar muita coisa. Mas e aí? Será que nós vamos sair dessa? Os hospitais, a partir... Vamos supor que a pandemia acabe em setembro. Um exemplo. Isso quer dizer, então, que a partir de outubro voltamos à maravilha? Os hospitais públicos funcionando a todo vapor, com equipamento. Nunca faltou respirador no Brasil? Nunca faltou? Doutor Rogério, deixa eu te comentar um pouco a respeito disso. Existe infectologistas em diferentes países que a gente vem acompanhando e eles fazem as afirmações, né? O que eu percebo é que a maioria dos infectologistas defendem de forma bem forte aí a questão do lockdown, do confinamento, né, da paralisação horizontal. Ou seja, estão analisando de fato o perigo do vírus, da transmissão e a taxa de mortalidade. Claro que se a gente ficar confinado, nós vamos ter uma curva de diminuição do contágio e isso traz o benefício de realmente a gente controlar o pico, né, aquela curva onde vai ter o pico e sobrecarregar o sistema de saúde como um todo. Agora, um ponto que eu não vejo, ninguém apresentou, até onde eu estou pesquisando, qual é o outro índice de problemas de saúde fora Covid que estão também ligados à situação econômica, ou seja, paralisação do comércio, paralisação dos negócios, você vai ter um impacto de desemprego, aumento de falta de circulação de dinheiro, consequentemente os problemas psicológicos,
as questões de saúde, inclusive a gente sabe que tem muitos hospitais que estão agora com até a questão de o segmento hospitalar como um todo, seja segmento de hospitais privados e o sistema público, os hospitais privados que vivem de consultas médicas rotineiras, despencou o faturamento, né? Eu percebo isso conversando até com outros médicos, que eles falam, eles comentaram, Anderson, o hospital precisa desse faturamento, dessas consultas médicas rotineiras, coisas comuns do dia a dia, para, obviamente, sustentar. É o fluxo de caixa do hospital para poder operar, pagar o salário dos médicos, pagar a luz, água, telefone, toda a estrutura administrativa e a equipe técnica de um hospital, como o doutor mesmo comentou, existe uma estrutura 360 graus por trás de um hospital e que precisa daquele faturamento para sobreviver, né, doutor? E a gente vê que o lado Covid, que é um bloco que obviamente está separado, esse não sei se está sobrecarregado. A gente sempre tem dúvida. Na nossa cabeça, a gente acha que está todo mundo lotado aí, está todo mundo abarrotado, os hospitais estão todos cheios e não pode nem ir para o hospital. E a gente, às vezes, está, né, caindo em algumas falhas que a maior parte da população, por desconhecer o que de fato está acontecendo, passa mal, fica com problemas de saúde e chega a um momento que fica algo até mais grave e só procura um médico na hora que realmente a coisa já está realmente muito pior. A gente comentou, inclusive, sobre isso na última live, mas eu queria que o doutor pudesse nos dar um pouco sobre essa visão da como que está a rede hospitalar, o mercado hospitalar como um todo, o impacto negativo e positivo, claro, mas eu acredito que deve ter um impacto, sim, preocupante para o sistema hospitalar. Por outro lado, investimentos aconteceram. As nossas UTIs ganharam aí uma estrutura mais moderna, a gente aumentou a quantidade de respiradores, de centros de tratamento intensivo, e que um momento pós-Covid, a gente vê também perspectivas boas, né, de que a maioria dos países, né, investiu muito em saúde, provavelmente nós vamos ter uma qualidade de vida melhor, estaremos preparados para outros problemas mais crônicos fora Covid-19, certo? Eu imagino que isso também são pontos que a gente tem que enfatizar, né, pontos positivos. Com certeza. E não podemos esquecer, porque o tempo está acabando, o impacto, como será o mundo após o fim do isolamento, pós-Covid-19. Muita gente perguntando também, querendo saber sobre isso. Como é que vai ser a vida, né? Como é que vai ser o mundo depois nós vamos... A primeira coisa que você colocou é importante. A questão da curva, né? Se a gente não tivesse feito nada, a curva ela subiria praticamente numa vertical, certo? O que a gente tem que entender no gráfico, e muitas vezes a imprensa coloca, é que essa curva ela continua subindo, mas de uma forma menos íngreme. E isso, quando você faz a estatística, isso mostra que o isolamento funcionou, né? Que as pessoas ficarem mais tranquilas em casa e não se contaminarem todos ao mesmo tempo, em vez das curvas subir praticamente numa vertical, ela subiu de uma forma inclinada e continua até que vai se estabilizar e vai cair. Ninguém sabe quando, né? A gente escuta que toda semana vai ser na próxima semana, mas a gente não sabe ainda. A questão dos hospitais, principalmente os hospitais privados, pelo Brasil ser um país de dimensões continentais, a gente tem que entender por micro-regiões, né? Então a gente tem as capitais e tem as cidades no entorno que dependem dessa capital, né? E a gente tem outras regiões, que norte de Minas, que já tem cidades que são polos dessas menores em volta. Então a gente tem que entender isso. Nós temos situações muito discrepantes no Brasil. A gente tem, enquanto o norte, São Paulo, Rio de Janeiro, está apresentando
uma superlotação de alguns hospitais, Belo Horizonte já está mais tranquilo, mas eu preciso afrouxar a corda toda e falar, já que Belo Horizonte está tranquilo, vamos sair todo mundo sem máscara, vamos estar nem aí? Não, porque senão a gente vira São Paulo. Os hospitais, Anderson, realmente, os hospitais, principalmente os hospitais privados, que dependem disso, o hospital depende daquela cirurgia eletiva, depende do dia a dia, realmente os hospitais estão vazios. Eu trabalho em 2 hospitais, que os andares estão fechados, que o pronto-socorro está vazio. Isso me preocupa, não pela questão só financeira. Por trabalhar no pronto-socorro há anos, né, a gente sabe cadê aquele paciente que chegava. Então, os pacientes realmente têm chegado ao hospital de forma mais grave. Esses pacientes estão chegando descompensados, que não precisavam. São pacientes com história, estou passando mal há 15 dias, estou passando mal há 10 dias, e só vai para o hospital porque realmente sabe que vai morrer se não ir. A não ser, e alguns estão morrendo. Alguns estão morrendo dentro de casa com medo de ir. Então, não precisa, gente, ter medo de ir ao hospital se você tiver algum problema. Você ir ao hospital não é igual se contaminar pelo Covid. Eu estou afirmando isso. Se você tiver um problema mais sério, é claro que você não vai ao hospital por qualquer coisa, né? Óbvio, né? Sim, Você está ali, meu braço está coçando, deixa eu ver o que é. Não, não é isso, gente. Mas se você tiver com problemas mais sérios, principalmente aquele idoso com infecção urinária, aquela pessoa que está com uma febre de 2, 3 dias que não está cessando, está com falta de ar, paralisou, aquilo que a gente explicou, paralisou um lado do corpo, está com dor no peito, vai ficar fazendo em casa o quê? Os hospitais, eu afirmo, os hospitais de Belo Horizonte estão equipados com um fluxo de pacientes que protege o paciente respiratório num local e protege o paciente não respiratório no outro local. Não precisa ter medo de ir ao hospital. Quando você chegar, você vai ser triado. Você não tem problema respiratório? Você vai para uma ala. Você tem problema respiratório? Você vai para outra ala. Quando você chegar lá, todo mundo paramentado, equipado, você vai permanecer o menos tempo possível. Nós estamos, eu trabalho em 2 hospitais, né? Eu posso falar os 2 hospitais que eu trabalho. sim. Chegou no hospital, a gente prioriza os exames. O hospital faz aquele exame rápido, o paciente diminuir a permanência do paciente no hospital. Então, aquele paciente chega, ele vai fazer a tomografia, ele vai fazer o hemograma, ele vai fazer o exame que for. Se o exame permitir sair rápido, ele vai sair. Então, a gente precisa reconhecer que a vida continua. E a gente está com medo disso. Se bateu durante 30, 40 dias. E como é que vai ser a nossa vida após o Covid? Nós vamos sair dessa com uma mente doente, ou nós vamos conseguir vencer essa? Porque a minha preocupação, Anderson, é que as pessoas elas estão assistindo 24 horas por dia a imprensa falando de notícias negativas. Ninguém começa o jornal, Anderson, falando quantas pessoas foram curadas, quantas as pessoas que tiveram e saíram, não. Mostra quantas covas foram abertas no cemitério. O prefeito mandou abrir 1.900 covas no cemitério. Morreram quantas pessoas? 20. Mas abriu 1.900 covas. Se você tiver uma consciência, fala, não, peraí, mas tá, abriu, mas não vai enterrar esse tanto de gente. Mas se você não tem, Anderson, então, meu medo é que a vida pós-Covid, ela vai trazer coisas positivas, sim. Ela vai melhorar a tecnologia, vai equipar os hospitais, sim. Nós temos que aprender a cobrar isso, porque a população não pode voltar à sua vida normal, não pode no sentido de não cobrar. Então, acabou a pandemia, então que a imprensa, que a população cobre que aquele hospital seja equipado, que tenha leito, que tenha vaga. Se não tiver vaga para um paciente que estiver precisando fazer uma quimioterapia, uma hemodiálise, um transplante, que vá, que cobre, que fale do mesmo jeito que agora está cobrando por causa do Covid. Eu tenho a sensação às vezes, que tem pessoas, eu estou falando de algumas pessoas, tá? Que encararam esse Covid como uma moda. Estão gostando da ideia. Aí faz live de cantor, apresenta, faz propaganda, tá curtindo o momento. E depois eu quero ver se essas pessoas, né, com algumas exceções, obviamente, que existem artistas, cantores que
vou dar um exemplo aqui, o Hospital do Câncer de Barreto, né? Que vários cantores defendem e protegem o hospital, mas eu quero, a vida pós-Covid, Anderson, tem que mudar. Tem que mudar, a gente tem que entender. Eu vou falar uma coisa aqui que eu falo com todo paciente meu. Eu quero que todo mundo leve isso para a vida, tá? Eu falo com todo paciente meu. Viver é como dirigir um carro. Você dirige o carro olhando para frente, certo? Não, você bate. Mas de vez em quando, olhe pelo retrovisor. De vez em quando acelere, de vez em quando freie, de vez em quando põe no ponto morto e acalme, de vez em quando desligue. Você não anda dirigindo só olhando para frente. Olhe para os lados. E a gente, até antes do Covid, 90% da população dirigia com o pé embaixo, quinta marcha, olhando para frente. E ninguém aprendendo com o passado, ninguém olhando para o lado. Né? De repente, todo mundo enxergou que tinha alguém do lado. Todo mundo enxergou, opa, olha aqui atrás. Tem um hospital que estava sem respirador. Olha aqui pelo retrovisor. Tinha um hospital que estava sem leito. Tinha gente morrendo. Aí começou a olhar pelo retrovisor. Então, será que não chegou a hora dessa história, lá para agosto, setembro, quando passar isso, e vai passar, a gente aprender isso? Será que a gente não tem que olhar pelo retrovisor? É isso mesmo. E aprender com esse Covid? Será que a gente não tem que tirar um pouco o pé do acelerador? Quantas vezes a gente não convivia com as pessoas? Né? Muitas pessoas estão aprendendo a conviver agora. As pessoas eram estranhas, até dentro da sua casa. O amadurecimento psicológico hoje, na maioria da população, é enorme, porque eu vejo hoje o confinamento ele cria restrições e que, de fato, fazem com que as pessoas aprendam a conviver de forma mais regrada, com dificuldades. E isso fortalece, porque a dor, o sofrimento, ele, né, de fato, tem um objetivo de nos fortalecer. A gente percebe um crescimento, eu acredito que vai ter um impacto muito positivo. Nós estamos aqui, né, doutor, falando sobre o que tem de positivo por trás Com certeza. do Covid. As coisas ruins, deixa que, como diz, o terrorismo da maioria dos jornais já faz. Da imprensa faz. A imprensa já faz. Agora, no nosso caso, eu percebo muita coisa positiva, porque o respeito pelo ar, pelo sol, pelo céu, pela natureza, a disciplina, o bom senso, o respeito mútuo, né? As pessoas saírem na rua e olhar as coisas mais simples hoje, vai sentir falta, tá todo mundo sentindo falta, né? De sair, olhar o azul do céu e pegar um sol, coisa mais básica. E uma coisa interessante... Ninguém ficava preocupado, a correria estava ali em abundância, né? Então, agora que está em escasso, a escassez nos faz refletir sobre, quanto seria bom se eu pegasse um sol. Hoje, dentro de casa, quem tem uma varanda, ótimo. Quem não tem uma varanda, imagina. Então, quanto a pessoa fica caçando, às vezes abre uma janela e fica botando até o braço para fora da janela para pegar um sol. São pequenas coisas que a gente tem que valorizar. E aí eu quero te falar uma coisa importante. Com as pessoas, né? A socialização, o quanto que isso aí também realmente tem sido bem bacana, bem legal, porque as pessoas estão realmente aprendendo a conviver umas com as outras com mais respeito. Vem as brigas, vem os conflitos, mas depois vem o perdão, vem o processo de cura, né? O processo de altos e baixos, de repente as coisas vão se ajustando. Vão achando uma média, né? Aquele trabalho de resistência, né? As pessoas vão sabendo a tolerar mais uns aos outros e respeitar mais e obviamente, aprender mais, convivência, o que é muito saudável. Duas coisas que eu queria te falar. Vamos dizer assim. Sim, doutor. Duas coisas que eu queria te falar. E a gente tem que ter uma consciência o seguinte. Primeira coisa que você falou, eu gostei do sol. Eu vi um trabalho falando que o planeta está se curando, né? Quem quiser procurar na internet aí os índices de poluição, de qualidade do ar, como tem melhorado pela pandemia. Porque como as pessoas estão andando menos de carro, as indústrias diminuíram o fluxo de fumaça, de monóxido de carbono,
o planeta, nesse período, está conseguindo se O curar. planeta Isso é está importante. respirando, né? Melhor. Está respirando. Isso é uma coisa positiva. Agora, uma coisa interessante pós-Covid, que nós vamos começar a enfrentar isso a partir de maio, e a gente vai ter um segundo problema, que é o seguinte: esses primeiros 30 dias sobrevivemos muito bem com o que a gente produziu em março, fevereiro. Então a população a partir de hoje vai ter que ter uma calma, porque a partir de maio, de junho, o dinheiro vai diminuir, vai ficar mais escasso. E aí, essa questão de mútua ajuda, de se reinventar, de procurar coisas para fazer, isso aí vai aflorar. E aí é interessante, porque muitas vezes você não tinha essa ideia de que você nunca ficou sem o dinheiro ali, você podia ter ficado desempregado, né? Mas assim, obrigatoriamente eu podia estar trabalhando e não estou, você vai refletir e vai falar assim, eu posso trabalhar com coisas diferentes, eu posso me reinventar, eu posso usar a internet, eu posso usar um canal, né, de internet para vender meu produto. Então, eu fico muito preocupado com essa questão a partir de maio e junho, principalmente aí, eu falo pela área da saúde mesmo, que o rendimento de todos caíram muito. Né? Eu vejo enfermeiros em casa, técnico de enfermagem em casa, médicos em casa, aqui em Belo Horizonte, estou falando nossa realidade de Belo Horizonte. E aí a gente vai ter que reinventar, reaprender. E aí o que vem de positivo que você falou? A gente vai acostumando, a gente aprendendo a ter novas visões. Mas isso a gente tem que ter calma. A gente não pode ficar na frente da televisão, vendo notícias negativas, né? É lógico, com certeza, o desemprego vai aumentar, mas da mesma forma que o desemprego aumenta, né? Colocaram, o desemprego vai aumentar. Sim, o desemprego vai aumentar. Mas isso aí, gente, a gente tem que imaginar o seguinte, é uma mola comprimida. Depois vai voltar uma demanda. E aí quem se Existe uma reinventou... mudança. Doutor Rogério, só comentar aqui, são 2 minutos para o Instagram Ótimo. nos derrubar. Então, faz um fechamento sobre esse tema aí, que eu vejo que é uma preocupação mesmo. Eu estou vendo aqui até uma pergunta não, um comentário. O desemprego vai aumentar. Vai. Vai ter uma transição, uma mudança de comportamento, mudança de hábitos. As pessoas mais confinadas aprenderam a ir para o digital, vão ter um consumo diferente, né? Mas os Isso. empregos mudam agora, né? De alguma forma, as pessoas que estão desempregadas vão arrumar emprego em um mundo novo, mundo que precisa aumentar as atividades digitais. Eu acho que a área hospitalar também vai caminhar nessa direção, doutor. Vai. Hoje, até então, não se falava muito em Esse é um telemedicina, tema, né? inclusive, para uma próxima live, né? Porque a A qualquer momento nós telemedicina, vamos ser derrubado aqui. Então, com certeza. Então eu queria só falar isso, vamos ter calma, vamos abrir a mente, vamos procurar coisas para fazer, desliguem a televisão, procure um curso novo, procure uma habilidade nova que está escondida dentro de você, aprenda, né, uma nova profissão, se reinvente, busque a tecnologia. Quem não sabe mexer com tecnologia, busque, porque tecnologia vai ser o futuro. Não adianta mais fugir. Hoje nós vamos usar telefone, nós vamos nos conectar cada vez mais. Quem não sabe, busque informação, se acalme, respire fundo, a gente já vem falando medite. bastante sobre isso aí no nosso Claro, corretor Capital. não fique louco, porque depois, quando passar isso, eu preciso de você, bem de saúde, da mente e do corpo, para a gente tocar a vida. Tá, Anderson? Muito obrigado aí pela oportunidade. É sempre bom a gente trocar essa ideia. Eu gosto muito de falar sobre isso. Eu gosto muito que as pessoas entendam que vale a pena ficar calmo, vale a pena acalmar a mente, vale a pena desligar a televisão, vale a pena respirar, ler um livro, criar uma habilidade. Isso vale a pena. Ficar sendo bombardeado de coisas negativas aumenta a adrenalina, aumenta a cortisona, aumenta o estresse e vai te adoecer. Você vai sair em setembro, outubro, bem, com uma nova habilidade, ou você pode chegar em setembro, outubro, doente, ou com uma depressão e ansiedade, ou até doente fisicamente mesmo, diabético, hipertenso, qualquer outro problema. E eu falo mais,
Já existem trabalhos que falam até de câncer, né? Com as pessoas aí, com doenças crônicas em geral, somatizam mesmo. Então, quem vai ser você em setembro? Quem vai ser você em outubro? Quem vai ser você no Natal? Vai ser uma pessoa melhor, que passou por essa experiência, que teve um pensamento positivo.